Olá trader, tudo bom? Bom, mais um vídeo aí do curso FZ 2.0, tá? Ainda no módulo de iniciantes. E nesse vídeo a gente vai falar sobre conceitos do mercado, tá? Vai ser um conteúdo aí bem pesado. Eu vou dividir aí talvez em 3 vídeos ou mais de repente. Mas é coisa que você vai precisar anotar, tá? De repente até reprisar o vídeo. E você vai pegar isso na prática, praticando, usa a sua conta demo lá, mexa mesmo na plataforma, abra as ordens, fecha as ordens, faça os cálculos, tudo certinho ali, que você vai pegando com o tempo, tá? Rapidinho você pega, mas é na prática que tu vai pegar mesmo, tá? Na teoria, assim, é um pouco chatinho, um pouco complicado, mas fica bem tranquilo depois de umas 3 vezes aí que você abre ordens, que você fecha ordens, faz negociação, dá uma fuçada na plataforma, ok? Então vamos lá que tem bastante coisa pra gente ver. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, tá? É sobre pips e spread, tá? O que é pip e o que é spread? Bom, para você anotar, pip é a quarta casa no preço, tá? É ele que interessa pra gente. E o spread é a diferença entre o preço de venda e o preço de compra, ok? Anotou? Então tá, vamos lá para a plataforma que eu vou te explicar um pouquinho melhor. Ok, a gente está aqui na plataforma, tá? O mercado ele tá parado porque é final de semana, mas a gente tem aqui como verificar todas as informações que a gente precisa. E a gente tem aqui, tá? O tempo, né? Na horizontal, e na vertical a gente tem o preço do primeiro ativo em relação ao segundo ativo, tá? Então, aqui é o seguinte, ó. A gente precisa, tá? De 1.14456 dólares para comprar 1 euro, tá? O nosso ativo tá aqui em cima, ó. Vamos pegar aqui, ó. A gente tá aqui com o euro em relação ao dólar. Então a gente precisa daquele preço lá de dólar para poder comprar 1 euro. Ou seja, aquele preço lá é o preço do euro em relação ao dólar, ok? Se não pegou, reprisa aí que você já pega rapidinho. Então nós temos aqui o preço do euro, ok? E essa quarta casa aqui, tá? O 5 no caso, o quarto dígito, é ele que é o nosso PIP. É ele que a gente vai usar para poder fazer as contas de quanto que a gente tá negociando, quanto que vale o nosso lote, o lote que a gente colocou na nossa boleta, na nossa ordem de negociação ali, ok? E como que vai funcionar isso, tá? Deixa eu colocar aqui em abrir nova ordem, tá? Aqui é o seguinte, ó. Pode ver que a gente tem o preço de venda, tá? E o preço de compra. E a gente tem, algumas corretoras oferecem o 5º dígito ali, que a gente chama de pipete, tá? Mas não é ele que interessa pra gente. O que interessa é esse 4º dígito aqui, tá? Que é o que a gente vai usar para fazer o cálculo de quanto que a gente vai estar ganhando ou perdendo aí em relação ao volume que a gente entrou na negociação. Então isso é o PIP. E o spread é justamente a diferença entre o preço de venda e o preço de compra. Pode reparar aqui que o preço, né? Deixa eu voltar aqui de novo, ó. O preço de venda, ele acaba com o valor aqui de 56, e o preço de compra ele acaba aqui com o valor de 96, tá? Então 56, 66, 76, 86, 96. Você tem 4 pips aqui de spread, tá? Tá bem alto aqui porque no fechamento da sexta-feira, agora é final de semana, fechamento da sexta-feira rolou uma volatilidade bem grande e o spread ele é variável aqui. Então ele, conforme o tipo de negociação, conforme está o volume do mercado, a corretora aumenta ou diminui o spread.
mas o normal é 0,7, tá? A média aí, a maior parte do tempo aí é 0,7 pips o spread dessa corretora, tá? E como que você faz os cálculos, né? A gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? O importante é você pegar isso. Então o PIP ele é a quarta casa do preço e o spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, ok? Então vamos para o próximo assunto aqui. Próxima coisa que a gente vai verificar aqui, tá? É os tipos de gráficos, tá? Quais os tipos de gráficos que a gente encontra na plataforma? Então, aqui em cima, tá? Você tem os botões que você vai alterar os tipos de gráficos. Aqui em cima você tem os botões que você vai alterar os tipos de gráficos. A gente tem aqui os gráficos de barras, os de candles ou de velas e os gráficos de linhas, tá? O gráfico de barra, tá? O que acontece? Ele tem 4 informações nesse gráfico de barras, tá? Quais são as informações que a gente encontra? A gente tem, tá? O preço de mínima alcançada no período, tá? Então, se você tá no período lá de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 4 horas, depende qual período que você tá, ele vai demorar para fechar um candle desse. E durante todo esse período, tá? A mínima alcançada no período é esse valor aqui, ó. É esse preço aqui. Se você colocar esse preço aqui, você vai chegar no valor da mínima alcançada naquele período que você está. Esse valor aqui, tá? No caso, é o preço de fechamento. Esse valor é o preço de abertura e esse valor é o preço da máxima alcançada. Por que eu sei que esse é o preço de fechamento e esse é o preço de abertura? Porque esse candle aqui é vermelho, então ele significa que o preço caiu durante o período. Se fosse um candle verde, tá? No caso desse daqui, ó, por exemplo, a gente teria o contrário, esse aqui como preço de abertura e esse aqui como preço de fechamento. Mas como o candle é vermelho, a gente tem aqui o preço de abertura em cima, aí o preço caiu nesse período, ficou vermelho o candle, ele chegou até aqui embaixo, acabou retornando e o preço de fechamento ficou aqui nesse nível aqui, ok? Essas são as 4 informações que a gente encontra no gráfico de barras. No gráfico de velas, tá? A gente tem as mesmas 4 informações, mas fica um pouquinho mais claro de você enxergar, fica um pouquinho mais fácil de você enxergar, tá? Esse candle aqui foi inventado pelos japoneses e se tornou assim bem comum pela facilidade no olhômetro ali você interpretar ele, ok? E você tem as mesmas informações. Você tem aqui, ó, no pavio, né, a gente costuma chamar de pavio do candle aqui, a mínima alcançada no período, o preço de fechamento, o preço de abertura. Então pode ver que teve um gap bem grande na troca aqui, ó. O preço fechou aqui nesse candle e abriu já aqui em cima, né, a abertura dele. E aí ele teve o fechamento aqui. Então por aqui a gente já tem noção de que a volatilidade estava uma loucura ali nos 2 últimos minutos no fechamento da sexta-feira, ok? Teve um gap grande ali. E aqui a máxima alcançada no período, a mesma coisa como o gráfico de barras. A única coisa é que visualmente fica melhor aqui no gráfico de candles, tá? Eu vou colocar aqui no verde para você ter uma noção também. Então a gente tem aqui, ó, a mesma coisa. Se fosse um candle verde, só troca o preço de abertura. O preço de abertura fica embaixo e aí ele fica verde porque ele indica que o preço subiu naquele período. O preço de fechamento fica em cima, aqui, ó, ok? E o pavio é a mesma coisa. Em cima é a máxima alcançada e embaixo é a mínima alcançada, ok? Esse é o gráfico de candles. E a gente tem também o gráfico de linhas.
Que o gráfico de linhas, tá? Ele é simplesmente o ponto aonde fechou o preço naquele período, ok? Então você não tem as outras 3 informações que os outros gráficos apresentam. Praticamente bem pouca gente usa esse gráfico de linha aí, mas a gente vai aqui no nosso curso usar o gráfico de candle, que é o mais comum para tudo, ok? Vamos para o próximo assunto aqui, que a gente tem bastante coisa para ver. A gente vai ver agora, tá, sobre os lotes e as alavancagens. Isso aqui é um pouco complicadinho no começo, você vai precisar anotar e você vai precisar praticar para poder fixar isso. Mas basicamente, para você entender, você vai conseguir pegar por esse modelinho aqui, ok? Então a gente tem aqui, tá? A primeira coisa que eu vou te passar é o seguinte: o lote padrão do dólar é 100 mil. Antigamente não se podia negociar menos do que o lote padrão, então você precisaria ter aí na tua conta 1 milhão, 2 milhões aí, talvez até mais, para poder ter um respiro na hora que movimentar o preço ali, você conseguir tá negociando. Hoje, graças à alavancagem, a gente consegue, com muito menos do que o lote padrão, tá negociando no mercado como se estivesse operando um mini lote, um micro lote ou mesmo um lote padrão. Com 10 mil dólares você já consegue operar um lote padrão aí com um certo respiro, ok? E o lote padrão é 10 mil dólares, tá? A gente tem o mini lote, que é 10 mil dólares, e a gente tem o micro lote, que são 1.000 dólares, ok? Isso aí você anota. E o volume de negociação? O volume de negociação é o seguinte: no lote padrão, você tem por pip 10 dólares. Se você contar as casas ali de 100 mil, você vai chegar ali na quarta casa como 10 dólares. 10 dólares padrão por pip. Então, se você tem 10 dólares padrão por pip, como que você calcula o preço de cada pip do volume que você está entrando? Você vai pegar aqui, ó, o volume de negociação vezes 10, que é o valor do pip padrão, né? Vai te dar o valor por pip. Então, se você colocar lá na tua negociação um volume de 1 vezes 10, vai te dar 10 dólares por pip. Se você colocar lá um volume de 0,5 vezes 10, vai te dar 5 dólares por pip. 0,1, se você colocar o volume lá na tua boleta, na tua ordem, a hora que você abrir, você colocar 0,1 de volume vezes 10, vai dar 1 dólar por pip. 0,05 de volume vezes 10 vai dar 50 centavos de dólares por pip. 0,01, que é o mínimo que você consegue negociar ali, vezes 10 igual a 10 centavos de dólares, ok? Isso para uma conta aí de 100 dólares, digamos que você vai abrir uma conta de 100 dólares e você não vai ter que negociar aí no micro lote, no mínimo aí, com volume de 0,01 para você ter um respiro aí de negociação, você conseguir um bom gerenciamento de risco. Uma coisa que é bom frisar também é que esses valores aqui são relacionados ao lote padrão do dólar, que é 100 mil. Você pode encontrar outros ativos aí onde o lote padrão é diferente, onde tem uma configuração um pouco diferente, mas basicamente é isso. Se você aplicar a regrinha de 3, tá, em relação ao lote padrão, você vai alcançar o valor do pip facilmente. Você entendendo como que funciona essa conta, que é uma regra de 3 básica, você vai conseguir calcular o preço, o valor de qualquer ativo, tá? Mas esse módulo aqui do valor padrão do dólar, ele é usado em muitos ativos, você vai conseguir utilizar ele na maioria de ativos, dos ativos aí, tá? Vai mudar de repente aí para índice, para outras moedas que tem uma configuração diferente, como no caso do JPY, o Yen japonês, por exemplo, ok? Vamos aqui para a prática no gráfico, para a gente poder ver melhor. Então,
a hora que você abre a sua ordem aqui, tá? Ele vai te pedir o valor do volume que você vai entrar negociando na tua boleta. Se vai ser venda, se vai ser compra, mas ele vai te pedir o volume que você vai estar negociando. E nesse volume aqui que você vai colocar o valor que a gente fez as contas ali, tá? Tem alguns valores aqui pré-dispostos aqui já, 0,1, 0,2. Você só multiplica esse volume por 10 e você vai ter quanto que está valendo cada pip de movimentação na quarta casa do preço aqui, ok? Então, digamos que você está negociando aí o real em relação ao dólar e o real estava 3,50 de dólar e ele foi para 3,51. O que acontece? Você não ganhou um centavo de real, tá? Nessa negociação. Você ganhou 100 pips. Por exemplo, se você entrar com um lote padrão, tá? Se você entrar com um lote padrão ali e movimentou 100 pips, 10 dólares vezes 100, você ganhou 1.000 dólares em apenas 1 centavo de movimentação de real, ok? É meio complexo, qualquer coisa reprisa o vídeo e faz na prática lá na conta de demonstração que você pega rapidinho. 1 ou 2 vezes que você pega ali, você já vai entender, ok? Então, basicamente é isso, tá? A parte de volume. A parte de lotes e de alavancagem, né? Graças à alavancagem lá, 1 por 100 ou 1 por 400, você consegue operar esse micro lote que vale 1.000 dólares, o mini lote e o lote padrão também, com bem menos valor na sua conta do que você precisaria. Isso é bom, tá? Mas precisa tomar cuidado para você não alavancar demais e não arriscar aí muito da sua conta, acabar perdendo o psicológico e tudo mais e acabar quebrando sua conta, acabar sendo devorado pelo mercado. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo e no próximo vídeo a gente vai vendo os outros assuntos sobre os conceitos do mercado. Até mais!